Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui para falar sobre medicina preventiva, sobre o nosso projeto, o Manual do Proprietário. E vocês bem sabem que aquela frase, não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes, aquela nossa frase, e todas as doenças crônico-degenerativas cursam com algumas situações que atuam em nossos organismos por meses, anos ou décadas, e uma delas é a desoxigenação intracelular. Quem vem acompanhando o programa Manual do Proprietário todas as terças, observou que teve na semana retrasada a parte 1, que vocês encontram no youtube.com, meu canal, Edmond Saab Júnior, como Oxigênio Terapia, parte 1. E aí eu mostrei para vocês um grande número de trabalhos mostrando que a atividade física, consequentemente a oxigenação que ela gera, é responsável por grande melhora na nossa qualidade de vida, na prevenção de doenças. Depois, como é um assunto um pouco extenso, semana passada eu falei para vocês, oxigenoterapia, a parte 2, e não ia dar tempo para terminar, e hoje nós vamos continuar com esse nosso assunto de oxigenoterapia, que é muito interessante, e vamos tentar encerrar. Mas vocês vão ter aí já esses 3 módulos para vocês à disposição na internet para ver, rever e começar a pôr em prática, porque é muito importante. Daria para dizer que sem atividade física, sem oxigenoterapia, sem uma boa oxigenação tecidual, não se dá para ter uma saúde total. Ok? Então eu vou começar a parte de hoje citando 2 trabalhos fantásticos e muito recentes para vocês continuarem firmes nesse propósito de começarem a se exercitar, a se oxigenar. Olha esse primeiro trabalho, ele foi um trabalho da Medicine Science in Sports e Exercícios, de novembro de 2017. Foi feito pelo cientista Jeffrey Woods, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Então, ele recrutou 32 voluntários sedentários, ou seja, 32 pessoas que não fazem nenhuma atividade física e que foram submetidos a exames de sangue e fezes. E foi para se observar como é que se encontrava a microbiota, os bacilos bons que vivem com a gente, os bacilos que compõem toda a nossa flora. Então ele fez exames de sangue e fezes e aí pediu para que esses 32 voluntários fizessem exercícios físicos 3 vezes na semana. E não precisavam nem alterar a dieta, só que simplesmente fizessem 3 vezes por semana atividade física. Depois de 6 semanas, pessoal, esses pesquisadores coletaram mais amostras para exames de fezes e sangue e observaram que a microbiota havia alterado e muito. E até os genes desses micro-organismos também sofreram mudanças. Houve um aumento de micróbios capazes de produzirem mais ácidos graxos de cadeia curta, os butiratos, que são o próprio alimento das células intestinais, substâncias anti-inflamatórias, substâncias importantíssimas para a vida. E que diminuiu a inflamação em todo o organismo e ajudou a reduzir a resistência à insulina, né, que é o que leva ao diabetes. Aí interessante é que quando eles pararam de exercitar, a microbiota voltou exatamente ao que era antes. Então, olha a importância da oxigenação e da atividade física, inclusive para a sua microbiota. E lembrando de todos os programas que nós fizemos, aliás, muito recentemente, no mês passado e retrasado, nós falamos aqui sobre microbiota, também é muito fresquinho, está aí para vocês reverem. Olha como vocês podem melhorar a qualidade da sua microbiota e do seu microbioma, ou seja, o genoma dessa microbiota toda, simplesmente com atividade física. Obviamente, se comerem bastante vegetais e fibras e fizerem atividade física, vão melhorar ainda mais. Então, vamos para esse outro trabalho fantástico, que obviamente, por questões de éticas humanitárias e bioéticas, não poderia ser feito em humanos, né? Não poderia ser reproduzido esse trabalho em humanos também, que esse trabalho foi feito com ratos. Então,
prestem atenção, Dick Jensen e colaboradores da Universidade de Liverpool, John Moores, no Reino Unido, analisou uma série de pesquisas com roedores que foram publicadas no periódico da Associação Médica Americana, agora, em dezembro de 2017. Foram comparadas cobaias que tinham acabado de se exercitar com outras que nunca praticavam atividade física. É um sistema de pôr as cobaias numas esteirinhas e obrigarem elas a ficarem andando por algum tempo. E aí, o que eles fizeram? Induziram ataques cardíacos nesses animais, bloqueando uma artéria coronária. Então, pinçaram uma artéria coronária para que essas cobaias infartassem. E, em seguida, avaliaram a gravidade dos infartos. O que significa o quanto havia morrido de músculo cardíaco em cada grupo de cobaia. As que se exercitaram e as que não se exercitaram. Então, todas elas tiveram um infarto induzido. E o que aconteceu? Todos estudos apontaram que uma única sessão de exercício para as cobaias levou a um ataque cardíaco menos grave, e esse efeito perdurava por dias. A maioria dos estudos submeteu suas cobaias a sessões de 1 hora de intensidade moderada, simplesmente. Então, vejam só a importância, de novo, da oxigenoterapia e quanta gente sedentária no nosso país, né? Praticamente metade da população aí. Bom, agora um recadinho para quem está sintonizando agora a nossa Mundial. Esse é o nosso programa Manual do Proprietário. E para você que ainda não conhece ou que não tem tempo de anotar todas as dicas, todos os estudos que a gente fala aqui, fica uma dica muito importante. youtube.com, canal Dr. Edmond Sabe Júnior. Tudo que eu estou falando aqui hoje para vocês, daqui 3 dias já está no YouTube. Você vai poder assistir tranquilamente, fim de semana na sua casa, ouvir os vídeos, anotar o que é importante, pesquisar, pôr em prática e também, principalmente, divulgar a todos ao seu redor, porque vocês vão observar rapidamente a melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Outra coisa importante, o nosso link de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial. E eu quero que vocês anotem. É radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem suas sugestões de pautas, suas dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse material com muito carinho, me entrega, e aí eu estou respondendo vocês e tornando esse programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. E eu vou aproveitar esse intervalinho antes de continuar falando sobre oxigenoterapia e vou responder uma pergunta da Linda Mar. A Linda Mar fez essa pergunta dizendo assim: Edmond, qual alimento realmente que eu devo evitar por ter hipotireoidismos? A batata pode? Muito bem. Então, Linda Mar, pode sim, pode a batata, sempre com prudência, porque é um alimento de alto índice glicêmico, mas ela não vai fazer mal especificamente para o hipotireoidismo. Ela vai fazer mal porque aumenta a resistência à insulina, pode aumentar o peso, pode levar a diabetes mais para frente. Então, batatas, arroz branco, farinha de trigo refinado, para todo mundo, independente de hipotireoidismo, comer em muito pouca quantidade, porque são alimentos de alto índice glicêmico. Agora, o que eu acho realmente que faz diferença para melhorar a função tiroidiana é diminuir a soja não fermentada. Então, essa história de muita soja, carne de soja, leite de soja, suco de soja, isso não é legal. A soja fermentada não é perniciosa para hipotireoidismo, e também o glúten não é um bom alimento. Mas tirar o glúten todo é uma coisa muito difícil até socialmente. Então, o que eu sugiro meus pacientes é tirarem a soja que não é fermentada e a farinha de trigo refinada. Isso já vai ajudar a melhorar muito. Obviamente que também tem que se nutrir essa tireoide com selênio, que você pode conseguir simplesmente comendo 2 castanhas de pará por dia, e com iodo de algas também, que é importante para a nutrição dessa tireoide. Tá ok? Então, dando sequência na oxigenoterapia, eu quero falar com vocês sobre a oxigenoterapia de Von Ardenne, ou oxigenoterapia multifásica, ou Oxygen Multistep Therapy em inglês.
Só para vocês terem uma ideia da historinha, o Manfred von Ardenne, físico alemão, participou do desenvolvimento da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Quando ele voltou à Alemanha, ele inspirou-se nas pesquisas do Dr. Warburg, esse cientista alemão que ganhou o Prêmio Nobel em 1931 por suas pesquisas ligadas ao câncer e oxigenação. Aí ele montou seu laboratório em Dresden, na Alemanha, e desenvolveu essa técnica que eu vou narrar para vocês agora, que é, por isso, chamada de oxigenoterapia de von Ardenne. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre oxigenoterapia. O termo deficiência de oxigênio pode ser definido pela combinação da diminuição do aporte de oxigênio, não é, aos tecidos ou ao crítico aumento das necessidades de oxigênio pelos tecidos, ou ambos. Ou diminui o aporte, chega a menos, ou os tecidos passam por alguma condição que requerem muito mais oxigênio, ou os dois simultaneamente e não chega o tanto de oxigênio necessário. Então, esse seria o termo deficiência de oxigênio. Vamos ver um exemplo de um jovem. Por exemplo, a pressão de oxigênio na atmosfera ao nível do mar é de 150 milímetros de mercúrio. Quando chega nos alvéolos pulmonares, essa pressão já está em torno de 110 milímetros de mercúrio. Quando é injetado através da circulação arterial para o corpo todo, chegando até os capilares, as porções mais finas dos vasos, liberando oxigênio para todas as células a caminho, essa pressão já é de 100. Então começou com 150, já está em 100. Muito bem, isso em jovem. Agora vamos ver em idoso. Já em idoso, essa pressão nos trajetos finais está em torno de 70 milímetros de mercúrio e não em 100. Então, ele está saturado de oxigênio, sim, ele tem oxigênio, porém ele não tem pressão adequada para transferir esse oxigênio das células vermelhas sanguíneas para as outras células, causando assim um déficit nessa transferência e na utilização de oxigênio pelas células. E esse fenômeno é importantíssimo desencadeador de doenças, né, na velhice, no sedentarismo e no paciente fumante. Então, essa terapia tem a finalidade de melhorar a absorção e utilização do oxigênio nos tecidos do organismo. E como ela é feita? Ela consiste na aplicação de uma dose constante de oxigênio medicinal por meio de uma máscara e o paciente fazendo atividade física numa esteira ou numa bicicleta ergométrica. Então, a dosagem de oxigênio e a intensidade da atividade física é individualizada para cada paciente e normalmente se indica 20 sessões seguidas. E após esse período, uma manutenção semanal, depois quinzenal ou até mensal. Para vocês terem uma ideia, tem centros de recuperação, centros no mundo, principalmente no mundo europeu, onde pessoas pagam dezenas de milhares de euros para irem ficar 3 semanas numa clínica fazendo um procedimento tão simples que pode ser feito em casa. Essa oxigenação pode ser conseguida também, como eu falei para vocês, com atividade física. E os resultados são mantidos por longos períodos, isso que é legal. E aonde que atua essa oxigenação? Melhora da cognição, ou seja, da memória, aumento da imunidade, melhora no quadro de degeneração macular da retina, melhora nas crises de angina, dor no peito, aumento da energia sistêmica do corpo todo, melhora dos pacientes asmáticos, benefícios para os pacientes enfisematosos, acelera a reabilitação de doenças graves como infartos, acidente vascular cerebral, infecções, intoxicações. Ele melhora o sistema de detoxificação hepática, não é? É muito simples isso e é muito fácil fazer e não tem custo alto. E essa terapia já existe há mais de 50 anos. E algumas modificações e aperfeiçoamentos já foram realizados na última década para potencializar ainda mais os efeitos benéficos. Então agora a gente põe o paciente para andar, põe a mascarazinha de oxigênio ligada ao torpedo de oxigênio, só que antes a gente usa complexo B, magnésio, e tem pessoas que usam até algumas medicações antigas cardiológicas para melhorar ainda a difusão de oxigênio. É muito simples, poderia ser feito até em casa. Eu queria só que vocês soubessem que existe. Isso se chama oxigenoterapia de von Ardenne. E eu vou falar com vocês um pouquinho também sobre a ozonioterapia. Ela é uma ferramenta muito importante e ela está em uso no mundo todo há um século. Aqui no nosso país há pelo menos 40 anos. Apesar de não aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Tinha aí ano passado um projeto de lei tramitando no Congresso, mas nada de aprovação. Apesar de ser liberado no país para dentistas e veterinários, mas médicos infelizmente não podem usar.
A sua utilização e benefícios é reconhecida em vários países, como Alemanha, Canadá, França, Itália, Hungria, Japão, Israel, Rússia, México, Polônia, entre outros. E nos Estados Unidos é liberado em diversos estados, como Alasca, Califórnia, Nova York, Texas e Washington. E se vocês procurarem, né, por publicações científicas, existem mais de 500 mil artigos falando sobre os benefícios da segurança do uso dessa importante terapia, que é a oxigenoterapia ativada ou ozonioterapia. Ela pode ser utilizada de várias maneiras, sobre a pele, em úlceras, lesões intraarticulares, dentro das articulações e também de ação sistêmica, pela via endovenosa ou até uma simples insuflaçãozinha retal por uma cânula. Ela estimula a atividade de enzimas que vão liberar o oxigênio da hemoglobina, que é a proteína que carrega esse oxigênio, para poder liberar dentro das células, aumentando a disponibilidade de oxigênio para que as mitocôndrias trabalhem melhor, produzindo mais energia. Então, a mitocôndria produz ATP, e vocês já sabem disso, que é a nossa molécula de energia, a molécula da vida, né? Adenosina trifosfato. Vocês lembram que agora há pouco eu falei para vocês que quando envelhecemos, a pressão na qual o oxigênio se move na microcirculação diminui. Além de diminuir também atividades dessas enzimas que liberam esse oxigênio. Por isso, diminui a disponibilidade de oxigênio para as mitocôndrias gerarem energia. E aí nós chamamos isso de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio funcional. E outras atividades importantes da oxigenoterapia ativada, ou ozonioterapia. Aumenta a nossa produção de antioxidantes próprios, como glutatión, superóxido desmutase e catalase, então vencendo assim o estresse oxidativo. Então, melhora a nossa capacidade de controlar o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo está envolvido em tudo que é doença crônico-degenerativa. Como eu falei para vocês, ele é mais um daquela meia dúzia de monstrinhos envolvido na gênese de quase todas as doenças degenerativas. Bom, essa é uma das finalidades do ozônio. A outra é que ele tem um poder biocida universal muito grande. Ele tem uma ação bactericida, antibacteriana, ela tem uma ação viricida, antivírus, antifungos. E o mais interessante, não cria resistência, nenhum germe cria resistência contra o ozônio. Nós temos sistemas de água no planeta hoje, com a água sendo esterilizada através de ozônio e não cloro, como deveria ser em todos os locais do mundo. Tá ok? O ozônio, ele auxilia além da oxigenação de todos os tecidos, além do controle dos radicais livres, além da destruição de parasitas crônicos ou parasitas agudos, né? Ele faz ainda mais algumas coisas, como aumentar a energia. E é um método muito simples, e talvez fosse o sonho, pensar em fazer medicina funcional sem ozônio é uma coisa meio complexa. O ozônio devia estar presente em todo o serviço de saúde municipal, estadual e federal. Com ozônio, quantas criancinhas com otite, com dor de garganta, amidalite, resfriado, gripe, sendo medicadas erroneamente com antibióticos, e esses antibióticos sendo usados em excesso, gerando as superbactérias resistentes que nos matam hoje frequentemente nas UTIs, pois nenhum antibiótico é capaz de erradicá-lo. Então, é uma terapia barata, das mais seguras que existem, mas infelizmente vai contra o interesse da venda de tantos remédios, porque o ozônio tem poder anti-inflamatório, poder antioxidante, poder antimicrobiano, ele melhora a oxigenação de todo o sistema, ele melhora a recuperação das doenças crônicas, como coadjuvante, não como um gás milagroso, não. Tudo sendo utilizado em conjunto. Esse é o sonho da medicina integrativa funcional. Existe também mais sistemas no mundo. Por exemplo, na Alemanha é liberado para uso, e inclusive é usado em muitas UTIs da Alemanha, um aparelhinho muito simples chamado Energy, que ele consiste num modo simples de ativação do oxigênio através de fótons.
e no aumento da atividade das enzimas de liberar esse oxigênio para utilização. É um processo simples, rápido, e é feito simplesmente com um cateterzinho assim na ponta do nariz para você ficar respirando durante 20 minutos aquele oxigênio ativado por fótons. Então, não esqueçam da importância que é a oxigenoterapia, da importância que é a atividade física. E para lembrar de vocês do primeiro livro, o Manual do Proprietário, nesse capítulo eu falava assim, e não se esqueça, use a imaginação para suar uma camiseta ao dia. Suando uma camiseta ao dia, você vai estar fazendo exercício suficiente para se oxigenar e manter uma saúde mais adequada e mais vitalidade, mais longevidade. Pessoal, é muito bom estar com vocês, nosso tempo voa aqui. Eu quero desejar uma semana maravilhosa, estamos no mês de setembro, começando a primavera, logo, logo, com certeza, vou estar dando para vocês já as datas de lançamento do livro inteiro novo para vocês, nome, locais, então figuinha aí que nós vamos em frente. Abração da amiga Edmond, tchau, tchau, gente, até terça que vem.